Boa noite. Hoje vamos tratar sobre o caso Anita Harley, do maior acionista do caso Pernambucanas, e nós vamos fazer uma live com os alunos do curso de Família e Sucessões. Sejam muito bem-vindos. Gabriel, Vaneide. Gente, compartilhem a live porque nós vamos fazer aqui. Pede para participar, Gabriel. Clica aqui no participar, que nós vamos fazer uma live com os alunos, vamos tratar sobre esse assunto tão interessante. Nós vamos tratar sobre testamento, testamento vital, procuração, interdição, curatela e ver solicitação, isso, entrar ao vivo com aqui. Tem mais, Gabriel também, adicionar, tá faltando a Elaine. É só vocês autorizarem que nós... Bem-vinda, Rafa. Boa noite. Elaine entrou também, boa noite, Gabriel. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Então vamos, só falta a Elaine aqui para a gente poder começar a nossa live. E vamos tratar sobre vários assuntos. Elaine, pede para participar aqui, meu bem, por favor. Que aí eu vou autorizar aqui a sua entrada. Já vou autorizar. Pronto. Isso, testamento vital, né, Tati? Isso mesmo. Bom, todos aqui, muito boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo fazendo a live, por toda a audiência aqui de todos vocês. Nós vamos falar do caso da Anita Harley, que é acionista das casas pernambucanas, né? E teve aquela questão que ela está em coma, e ela fez um testamento vital e agora estão nessa disputa judicial pelos 2 bilhões e também por cuidar da saúde dela. Então, nós vamos fazer aqui uma rodada de debates e o que vocês quiserem aqui participar para que a gente possa agregar. Nós vamos falar sobre testamento vital, procuração, curatela dativa e reconhecimento de união estável e filiação socioafetiva. Boa noite, Rafa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Elaine. É um prazer estar com vocês aqui nessa live e compartilhar bastante assunto do momento. Excelente, Gabriel. Elaine, boa noite, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Que bom, isso aí. Então, nós vamos começar falando sobre esse caso em que a Anita, em 1999, ela fez um testamento vital que não está regulamentado por lei, né? Mas ela está regulamentado pelo enunciado 528, em que ela, nesse testamento vital, né, que é uma diretiva antecipada de vontade, ela nomeou a Cristine, que é a assessora dela, para cuidar da saúde dela e o Toshio para cuidar do patrimônio dela. Então, isso está disposto no testamento vital, em que a pessoa pode se direcionar ao cartório para, assim, deliberar caso esteja em condições de saúde precária, como é o caso dela, né, que está em coma devido a um AVC. Então, a partir disso, né, houve todo esse imbróglio envolvendo aí essa questão da fortuna que ela tem, né, porque ela está viva, né, com sinais vitais, porém em coma. Então, vamos começar agora, né, a Rafa, o Gabriel, a Elaine, e a gente vai fazer essa rodada para tratar sobre esse assunto. Então, o testamento vital, né, é super importante a gente fazer. No caso, ela deixou, no caso, a Cristine, né, responsável. E entrando, né, no assunto, a Sônia, que é uma outra também personagem do caso, Sim. Que
inclusive está pedindo reconhecimento de união estável, né? Eu me questionei com relação a Anitta ter feito o testamento vital deixando a Cristine, né? Porque a Sônia diz que teve um relacionamento com a Anitta. Então, assim, se houvesse realmente uma relação, né, entre as duas, uma união estável, por que ela deixou a Cristine responsável? Tudo bem que era uma secretária, né, mas poderia ter deixado a Sônia, que a Sônia diz que teve uma relação com a Anitta. Mas foi o que a professora falou, é super importante deixar um testamento vital, fazer um planejamento, né, sucessório, porque agora tá uma disputa, a gente não sabe qual era a vontade da Anitta, né? Embora ela tenha deixado esse testamento vital. E então é isso, eu acho que é super importante as pessoas terem essa prática, né? Se conscientizarem que é importante fazer um testamento. E é isso. Dou a palavra para o Gabriel agora. Pegando um pouco o gancho da Rafaela, a importância do testamento vital é de grande relevância. Se você pegar 100 pessoas e perguntar se as 100 pessoas têm medo de morrer, poderia 90 ou 100 pessoas falar que não. Mas se você perguntar se ela tem medo de ter uma morte sofrida, as 100 pessoas com certeza irão dizer que sim. Né? Então, o testamento vital ele serve justamente para você dispor suas vontades em tratamentos, em medicamentos, a forma como você quer ser tratado no final de sua vida. Né? E o caso da Anitta, com certeza, vai abrir os olhos de muitas pessoas, justamente para não deixar as suas vontades na mão de terceiros. Isso. E o testamento vital justamente serve para isso. Evitar uma batalha jurídica agora para fazer valer as vontades da Anitta, né? Que poderia ter sido evitado. Exato. Elaine? Bom, o que eu fico me perguntando, assim, desde que eu vi o caso, se ela não tivesse, né, esse patrimônio todo, se ia estar essa briga para saber quem ia, né, cuidar dela, se ambas iam aparecer querendo reconhecimento de união estável, né? Porque eu acho aí que a questão ela é muito mais patrimonial do que o cuidado, né, com a pessoa. Então, às vezes o que eu fico me perguntando quando eu tomei conhecimento do caso foi isso, né? Será que teria essa disputa? Será que teria essa batalha judicial? Será que o Arthur ia querer ser reconhecido, né? Não sei, eu fico me perguntando quanto a isso, né? É verdade, né, Elaine? Porque o que acontece no caso é que eu sempre falo até nas aulas, né, do curso de Família e Sucessões que ninguém quer ser curador de uma pessoa que não tem dinheiro. Né? Então, ninguém quer cuidar de quem não tem dinheiro. Então, aí a gente vê os interesses por trás disso. Mas no testamento vital, né, que é uma forma de ter uma morte digna, como o Gabriel colocou, até já escrevi sobre isso, né, em um artigo científico, e é difícil a gente tratar sobre essa questão. E pelo que nós sabemos, né, porque não conhecemos os autos, e seria um pouco de leviandade a gente também opinar sobre algo que a gente não conhece a inteireza, mas só pelo que a gente ouviu falar e leu a respeito, né, em que ela teve vamos dizer assim, um comportamento solidário sempre com todos os funcionários, e a Suzuki, a Sônia, era uma espécie de governanta, e que quando foi apresentada a Anitta, né, que ela jogou as cartas de tarô e desde então a Anitta não desgrudou dela. Só que tem uma questão aí do Arthur, que é o filho biológico da Sônia e que foi reconhecido como filiação socioafetiva, como filho socioafetivo. E aí eu me pergunto, será que ele era reconhecido como filho socioafetivo ou a relação entre eles era uma relação solidária? Né? Não era exatamente uma família socioafetiva, mas uma família solidária.
Sim. Tá. Rafa. Assim, realmente, né? A Andréa Pachá, né, que é desembargadora, ela até comenta sobre isso. Até que ponto, né, que foi essa relação se transforma em parental, né? Uma relação parental. Porque realmente a Anitta era uma pessoa muito generosa, ajudava muitos funcionários, amigos. Inclusive, ela pagava até convênio para muitas pessoas, para várias pessoas. Então, assim, a Sônia, ela poderia. Era uma funcionária, né? Era uma espécie de funcionária. E depois virou governanta, né? Da mansão onde moravam juntos, no caso a Anitta, ela e o Arthur, né? Então, realmente é um caso que precisa ser apurado minuciosamente, porque, igual agora, o Arthur foi reconhecido, né, em primeira instância, em segunda instância, como filho socioafetivo da Anitta, e ele está responsável, ele é curador, se tornou curador da Anitta, e está responsável pelo patrimônio e pelos cuidados, né, da Anitta, pela saúde dela. Então, é bem delicado, precisa ser apurado minuciosamente, né? Perfeito. Atualmente, se eu não me engano, tem um produto ativo, né? Tem o curador dativo que, só explicando, né, a curatela, ela é uma representação legal de pessoa maior incapaz. Então, a Anitta sofreu a interdição por estar em coma, né, por causa transitória ou permanente, ela se tornou incapaz e aí necessário nomear um curador. Só que como estava muita disputa em relação à curatela dela, o juiz nomeou um curador dativo. O que é um curador dativo, um inventariante dativo? É aquele que pode se dirigir ao fórum e conversar com o juiz e se oferecer para casos em que há litígios como uma pessoa responsável pelo processo. Então, foi nomeado um curador dativo para a Anitta, que é uma pessoa da confiança do juiz, mas que ele está envolvido em outras polêmicas também. Gabriel. A Rafaela tocou no assunto da relação socioafetiva, né? A gente sabe que para a união estável ser considerada, tem que ter uma relação pública, contínua, duradoura. A gente sabe, através da reportagem, que o processo corre em segredo de justiça. Então, a gente está aqui tentando diminuir um pouco do processo através do que é noticiado, né? A Suzuki trabalhou para a Anitta durante 20 anos. Sabe-se também que a Anitta, eu agora não sei exatamente se ela chegou a se formar, né? Chegou a se tornar advogada, mas eu tenho certeza que ela é bacharel em Direito. Uhum. Então, assim, não era uma pessoa com falta de instrução, e ainda que fosse, ela tinha um dinheiro suficiente para buscar qualquer assessoria jurídica, se de fato ela quisesse ter a Suzuki como sua companheira. E passou esse tempo todo e ela não fez um contrato de união estável, não fez nada. Então, assim, é um pouco complicado a gente até saber se de fato existiu essa união estável, né? Nos autos existe uma testemunho de 6 funcionários da empresa que trabalharam com a Anitta, com a Suzuki. Eles atestaram que de fato existia uma relação entre as duas, porém houve um estudo social que informou que não tinha uma união, uma relação entre a Suzuki e a Anitta capaz de caracterizar uma união estável. Então a gente fica essa corda bamba de saber se de fato o que está sendo noticiado, de fato, elas tinham uma relação socioafetiva, não tinham, geraria uma relação de afeto com o Arthur, caso fosse reconhecido a união da Anitta com a Suzuki. São vários questionamentos que vêm à tona, né? Depois dessa reportagem. Com certeza. E na reportagem fala, né, que os amigos e familiares da Anitta falam que elas não demonstravam, né? A Anitta não demonstrava ter uma relação amorosa entre ela e a Sônia, nem entre ela e a Cristine, né?
E a gente sabe que, como o Gabriel falou, a união estável e também a filiação socioafetiva, ela precisa preencher requisitos. E um dos requisitos é essa relação ser pública, né? As pessoas terem ciência, né? E os amigos e familiares falam que, em momento algum, a Anitta falava que o Arthur era filho dela, que reconhecia como filho, ou que a Cristine ou a Sônia era uma espécie de companheira, né? De esposa, né? Então, assim, coloca em dúvida, né? Se realmente teve a união estável, se realmente e com quem ela teve, e se realmente ela reconhecia o Arthur como filho. Exato. Ainda tem a questão do fato de ela ter acostado aos autos 2 fotos, como se fosse, né? Isso a Sônia, né? A Suzuki, como se o menino fosse o filho dela, e não era, né? A cineasta Tezuka Yamazaki disse que aquelas fotos eram do filho da Tezuka Yamazaki, não eram da Sônia, do filho da Sônia. Né? Isso com certeza foi de caso pensado, porque os autos na processo de família correm em segredo de justiça. Então, ela acreditou que ninguém teria acesso a essas fotos. Então, provavelmente juntou essas imagens do filho da amiga, né? Mesmo não sendo dela. Acredito que tenha sido isso a manobra dela. E eu acho que fica, assim, constatado, né, a má-fé tanto da Sônia quanto do Arthur em juntar essas fotos para tentar induzir o juiz a erro, né? Para meio que comprovar com provas falsas, né? Que ali havia uma relação de afeto, né? A ponto de reconhecê-lo como filho, né? Da Anitta reconhecê-lo como filho. A questão toda é que ele foi reconhecido. Sim. Né? A questão toda é que ele foi reconhecido e Deus o livre, né? Se ela vier a falecer, a princípio ele é o único herdeiro, né? Sim. Dela. Seria. Por hora ele é o único herdeiro dela, mas obviamente, né, que ela está viva, não existe herança de pessoa viva, mas ele é quem está cuidando ele foi nomeado, né? Ele foi reconhecido como filho socioafetivo. Mas é que aquilo que eu falo sempre, né, gente? O que está nos autos, né, vai convencer o juiz, porque o juiz não conhece as pessoas, ele não estava lá no dia dos fatos, e ele vai julgar pelo que lhe é trazido à apreciação. E tem um fato agravante aí, que o Arthur, ele está respondendo processo por violência doméstica contra a namorada. E também tem o caso de que ele é filho biológico do Vicente Miceli, que estaria, né, que foi casado com a Sônia por um tempo em que ela alega ter a união estável com a Anitta. Então, olha quanta coisa que precisa ser desvendada e precisa vir à tona para esclarecimento desse imbróglio, né? Que eu falo, né? Isso foi parar nas mídias e isso acabou trazendo à tona esses casos. Mas quantos casos não vêm à tona? Né? E quantas injustiças são feitas em relação a isso? Pelo menos uma vontade a gente sabe. Uma vontade da Anitta Harley, sabemos qual é. Testamento vital, que o Toshio cuidasse do patrimônio dela e a Cristine, que era assessora dela, cuidasse da saúde dela. Então, isso é o que nós temos de manifestação da vontade da Anitta Harley. E, no mais, ela está em Roma, ela está inconsciente. E as pessoas não respeitam nem a vontade de uma pessoa. Então, eu defendo muito, sabe? Que a gente tenha autonomia privada da vontade, que isso prevaleça e que a gente venha se preocupar com isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E que a gente respeite a vontade da pessoa em vida. Né? E o que você quer que seja respeitado em vida? Você precisa falar, você precisa colocar isso no papel. Né? Inclusive, o reconhecimento de filho socioafetivo, ele pode ser feito por testamento.
né? Então, o testamento é uma ferramenta de planejamento sucessório e com a pandemia as pessoas ficaram mais sensibilizadas em relação a isso. E de deixar por escrito o que ela quer que seja feito após a sua morte ou em caso de inconsciência, que é o caso que ela está em coma. Ana, isso traz até um certo medo, né? Eu sei que isso vai trazer um medo para as demais pessoas, porque nós estamos falando de uma mega empresária que o testamento dela, o testamento vital, não foi levado a sério, né? Sim. Vai chegar ao ponto, a gente sabe que não existe lei ainda regulamentando, vai chegar um ponto que as pessoas terão que fazer o testamento vital e entrar com uma demanda judicial para fazer jus àquele testamento. Sim. Porque as pessoas não estão respeitando. Eu vi até esses dias uma entrevista com uma pessoa da Bahia, com uma mulher da Bahia. O marido dela era médico, ele estava com câncer no cérebro, e ele sabia que o câncer dele era irreversível. Ele fez um testamento vital, dizendo que se chegasse a determinado estágio, ele não queria nenhum tipo de tratamento, nenhuma forma invasiva, não queria ser entubado, tudo mais. Ele entrou em coma, ele teve uma convulsão, ele entrou em coma automaticamente. E aí ela correu no hospital, informou os médicos, né, a equipe médica estava tratando dele, que existia um testamento vital e queria que aquilo ali fosse levado para frente, da forma como o marido dela colocou no testamento. E aí ela ouviu do médico, o responsável falou assim, não, a gente vai tentar salvar ele, a gente vai entubar ele, e a gente vai fazer isso porque ele já está em coma, ele não está ouvindo. Então, assim, mais uma vez, o testamento não foi levado a sério, sabe? Então, ela teve que brigar, ela chegou até a diretoria do hospital e ela conseguiu, dessa forma, fazer jus ao testamento do seu marido. Porque ele queria ter uma morte tranquila, ele não queria sofrer com qualquer tipo de tratamento. Ainda que a gente possa ouvir assim, mas vai fazer um tratamento para tentar curar a doença dele. Mas, às vezes, ele não quer. Então, isso tem que ser respeitado, né? E aí, são casos recorrentes que não vêm à tona. Então, acredito que, com o caso da Anitta, isso tenha uma certa mudança. Exato. E no próprio testamento vital é possível também nomear alguém para cumprir o testamento, que é o mandato outorgado também. Então é possível fazer isso. Porque no testamento, a Patrícia perguntou, foi encontrado algum testamento dela? Não, ainda não. Né? Porque o testamento só se faz busca quando a pessoa morre. Né? Então, quando a pessoa falece, tem uma central notarial em que vão ser... vai fazer uma busca, né, dos mais de 5 mil municípios que existem no país para ver se aquela pessoa deixou o testamento. Mas como ela está viva, né, então não há ciência de qualquer testamento. Pelo menos ela não comunicou isso a ninguém. O testamento vital ela comunicou a Cristine e o testamento vital não está sendo respeitado. Então, como aconteceu com o Michael Schumacher. O Michael Schumacher ainda está em coma até hoje, gente. E ele deixou um testamento vital que não está sendo respeitado. Então, é a vontade da pessoa que não é respeitada. Então, isso é uma polêmica muito grande e que a gente precisa tratar, sim, sobre esses assuntos delicados, tabus, né? Mas que a gente precisa falar sobre isso. E as pessoas precisam saber sobre isso. Eu percebo as pessoas muito leigas e opinando sobre aquilo que elas não sabem. Hoje mesmo eu fiz um comentário no perfil do Direito News e causou uma polêmica, né? Então eu falei, eu não vou discutir, só emitir a minha opinião, juridicamente falando, e sexta-feira eu vou fazer uma live sobre o uso capião justamente por causa da polêmica que foi criada. Não sei se vocês viram. Não vi. Ainda não vi. Eu não vi. Tá, depois todos convidados a irem lá, né? Para ver o que eu coloquei e aí causou uma polêmica. Porque é possível, sim, fazer uso capião desde que os requisitos estejam preenchidos. Mas a live não é sobre uso capião, né, gente? Mas sobre todas essas polêmicas que envolvem o caso da Anitta Harley. Que ela está viva, que ela está inconsciente e que
a vontade dela não está sendo feita, né? Por causa de reconhecimento de união estável que sei lá se existiu, né? Você viu? A Franciele está falando que viu, né? Então, pois é, então a gente fala lá e as pessoas querem brigar, né? Eu não quero briga com ninguém, gente. Eu sou da paz, quem me conhece, quem é meu aluno sabe, me respeita, e a gente sabe que as pessoas gostam de, não sei, os haters, né? Em ação, mas tudo bem. Curti seu comentário, por isso estou aqui te seguindo. Ai, que legal, olha! A França. Gente, tá vendo só? Então é interessantíssimo isso, né? Então, assim, olha só que interessante. Ela curtiu meu comentário e tá me seguindo. Gente, outra coisa, sigam o Gabriel, a Elaine, a Rafaela. É só vocês clicarem aqui em cima, vocês vão ver o nomezinho deles e vão passar a seguir eles. O Cristiano tá te elogiando aqui, Gabriel. Grande amigo. Grande amigo. Um abraço, Cristiano. Muito legal. Então, isso aqui é para a gente debater, gente, para a gente realmente tratar sobre assuntos que as pessoas, infelizmente, elas têm as opiniões sem uma base científica. Então, aqui a gente está falando, né, de questões que precisamos falar sobre isso, de reconhecimento de união estável, porque as pessoas elas deixam lacunas na vida. Elas não regularizam as suas vidas, compra imóvel, não regulariza, vive junto, não regulariza. Então, uma série de irregularidades, né? Que a gente jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Eu parei para perceber assim, não sei se vocês perceberam. E até quando a pessoa regulariza, né? Porque a Anitta fez o testamento vital. Aí precisa a Cristine entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para fazer valer o que já está no testamento vital. Entendeu? Então, assim, quando você não se prepara para essa situação, você acaba tendo que demandar o judiciário para isso. E aí a gente está diante de uma situação que tem o testamento vital, que ela deixou lá tudo certinho, né, em relação ao patrimônio, para cuidar da saúde dela, e a Cristina não pode cuidar, né? Sim. Tá tendo que entrar com reconhecimento de união estável para poder fazer valer o que já está escrito no testamento vital. Isso que é o mais interessante, né? Se pode se dizer assim. Exatamente. É questionável também, né? Porque foi como a gente estava falando. A união estável, ela pode ser feita, né, no cartório, no ofício de notas, ou através da ação de reconhecimento de união estável, né? Juntando as provas, enfim. E eu acho que como a Anitta se preocupou em fazer o testamento vital, acredito que se ela tivesse uma união estável com a Cristine ou com a Sônia, ela teria feito uma escritura pública de união estável, né? Teria reconhecido. Ou então, no próprio, feito um testamento patrimonial, deixando bens para a Sônia ou para a Cristine, ou até mesmo para o Arthur, se ela o reconhecesse como filho. Então, é questionável, né? Sim, exatamente. E vamos ser sinceros, poucas pessoas têm até o conhecimento que existe o testamento vital. Sim. Né? Então, para a Anitta ter esse conhecimento, se ela quisesse de fato reconhecer o Arthur, bem como a Suzuki como sua companheira, eu acredito que ela teria feito isso anteriormente. Sim. E é o que as pessoas estão falando, né? Vai ficar salva a live? Vai sim, vai ficar salva a live. E desespero que levou a Cristine a fazer isso. Porque ela, na verdade, ela reconheceu, ela pediu o reconhecimento da união estável para poder cuidar da Anitta, né? Que é o que ela alega. Mas eu, sinceramente, gente, eu gosto da verdade, da justiça, da equidade. A gente deve sempre falar a verdade. Né? Que o pessoal até fala, né? Mas advogado, né? Mas, gente, é a verdade que deve prevalecer, né? Sempre. Então, não vamos usar subterfúgios, mas é que ela está vendo lá tanta coisa acontecendo, né? Da Sônia querer o reconhecimento da união estável, que é duvidoso, porque a própria assistente social, como nós já falamos aqui, não viu elementos para o reconhecimento da união estável, porque a união estável é uma união pública, contínua, duradoura,
com intenção de constituir família, que é o que está previsto no artigo 1723 do Código Civil. E isso não era público, né? Porque até que a gente está aqui falando, né, o que a gente sabe a respeito, ela era governanta da Anitta. E não... Por 20 anos. Trabalhou com ela por 20 anos. Por 20 anos, exatamente, né? Então, ela deixou no testamento vital, a Rita está falando aqui, né? Que o que ela deixou, quem vai cuidar da saúde dela e do patrimônio, ou seja, ela manifestou vontade e que nem isso está sendo respeitado. Né? Então, esse é o ponto, essa é a questão, né? Por isso que a gente precisa falar mais abertamente sobre essas questões para as pessoas se atentarem, se preocuparem em colocar as suas vidas em ordem. Só um ponto que eu lembrei agora que eu acho importante, nem tudo, quer dizer, você pode até colocar o que você quiser no testamento vital, desde que tenha previsão no ordenamento jurídico, né? Como, por exemplo, a eutanásia. Se você colocar isso no seu testamento vital, com certeza isso não vai ser cumprido. Tem outros países, como Holanda, Canadá, que tem essa previsão, mas no Brasil, não. Eu lembrei disso aqui só para deixar claro que às vezes as pessoas podem achar que o que você colocou ali, exprimiu sua vontade, vai ser posto em prática, e não é bem assim. Não, e assim, ela, pelo que eu vi, né, ela não colocou nada demais, assim, ela foi clara, objetiva, Exato. muito objetiva, simples, e mesmo assim não está sendo cumprido. Sim. Isso, e assim, é o que as pessoas estão colocando, né? A Camila falando, a falta de informação é terrível, sem dúvida, né? Então, por isso que é necessário a assistência de um profissional qualificado para que a pessoa tenha realmente acesso à informação correta. Porque hoje em dia, gente, em tempos de Google, todo mundo se acha, né, o sabichão, né, o doutor Google. Então, não é assim, que tem muita informação truncada e cada caso é um caso. A gente precisa sempre analisar a situação fática do caso concreto. E eutanásia é crime no Brasil, não é possível, como o Gabriel bem colocou. Suicídio assistido também não é possível, que é a pessoa se submeter, né, a uma injeção letal para abreviar a vida, mas é possível que a pessoa, através do testamento vital, que é a diretiva antecipada de vontade, manifeste a sua vontade de não se submeter a um tratamento invasivo e degradante, mas que é polêmico também, mas que isso precisa vir à tona, né, para que as pessoas saibam dos seus direitos e que elas podem sim deliberar em vida o que elas querem que seja feito após a morte, né? E mesmo antes da morte, mas essa questão aí de não se submeter a um tratamento invasivo e degradante, que inclusive está no Código Civil também, né? Então, o artigo 13 prevê essa possibilidade dos direitos da personalidade que estão previstos dos artigos 11 a 20 do Código Civil, para que as pessoas também tenham as suas vontades, que elas devam prevalecer. Então, assim, a gente deve colocar. Exatamente, eu mesma procurei a doutora Rafaela, desesperada, assombrada por informações erradas, tá vendo? A Rafaela, nós todos aqui somos advogados e é importantíssimo um profissional que você confie, né, para dar as informações necessárias que você precisa, né? Então, hoje mesmo, né, gente, só saindo um pouquinho do assunto, mas eu atendi uma cliente em que ela comprou todos os bens em nome dela durante a união estável com um senhor, né? E que agora os filhos querem esses bens, porque, obviamente, se ela comprou durante a união estável, mesmo em nome dele, os filhos dele têm direito, porque ele faleceu. Só que ela comprou oriundo de bens anteriores, que ela já tinha anteriormente. Então, eu falei para ela, subrogação. Então, nós vamos defender essa ideia da subrogação, que é a substituição de bens anteriores pelos bens adquiridos na constância da união estável. Gente, mas cada caso é um caso, então não tem como generalizar.
por isso que a gente precisa atender o cliente, consultoria, hora marcada, para que venhamos a atender especificamente. Mas, mais uma vez, né? A gente saindo do assunto. Mas é isso, né? Então, vamos aguardar o que a Justiça tem a dizer sobre esse caso, mas importantíssimo que a gente venha a deliberar sobre a nossa vontade em vida. Então, já conversou com as pessoas da sua família sobre quais são as suas vontades? Já procurou um profissional para fazer o seu planejamento sucessório, o seu planejamento patrimonial? Então, isso é importante, né? Assim, falei aqui também na hora, subrogação, exatamente. Individualidade do atendimento, caso concreto. Perfeito. Né? Para que a gente possa realmente ter uma solução e montar uma estratégia de solução. Live a madrugada toda, vários assuntos, adoro, exatamente. Então, são muitos assuntos, tá vendo? Então, uma coisa que eu queria falar, né? Voltando à questão do reconhecimento da filiação socioafetiva, né? Sim. Do processo. Na reportagem, informa que foram ouvidos 6 funcionários, né? E no estudo social, somente a Sônia e o Arthur. E a assistente social informa que não havia elementos, né, para caracterizar a união estável da Anitta com a Sônia, mas que a Anitta, o Arthur e a Sônia formavam um núcleo familiar. E a defesa da Anitta questiona, né, alega que só foram ouvidos a Sônia e o Arthur, e a família, os familiares e os amigos da Anitta não foram chamados no processo para serem ouvidos, né? Para testemunharem. Sim. Então, eles questionam isso. E a Cristine, ela parece que perdeu, né, todos os recursos, entrou com os recursos e não conseguiu, não teve êxito em nenhum deles, para tentar voltar a ser a curadora da Anitta, né? Exato. E tem uma informação importante. Fala, Elaine, depois eu falo. Desculpa, não. Por isso até que ela está entrando com reconhecimento de união estável, né? Sim. Pelo fato dela ter perdido. Exato. E foi recente, né? Esse processo de reconhecimento de união estável que a Cristine deu entrada, ele é recente, ele é desse ano. Eu acho que foi mesmo que um ato de desespero, como a Elaine tinha falado, né? Exato. E tem uma informação importante também, que o advogado do Arthur é que se tornou o acionista das pernambucanas. Sim. Exatamente. Então, 100% de voto. Ele tem poder de voto. E ele tem poder de voto. Então, isso é também muito relevante. Né? Porque ele, aos 27 anos, o advogado dele é que agora tem o poder de voto junto à diretoria das pernambucanas, porque a Anitta, ela tem 48% das ações, né? E tem 15 lojas espalhadas pelo país, né? Então, isso é também relevante e são 2 bilhões de reais, né, gente? Então, infelizmente, o amor ao dinheiro, como as escrituras sagradas dizem, é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção, mas o amor, o apego a ele, é a raiz de todos os males. Né? E é isso que a gente vê. As pessoas brigam por dinheiro e a gente vai embora, não vai levar nada dessa vida. E o advogado da Cristine, se não me engano, entrou com uma representação no CNJ contra o advogado do Arthur, né? Contra o advogado ativo, curador ativo. Isso, curador ativo. Informando uma certa estranheza, de uma relação dele com a Suzuki, com a Sônia. Então, assim... Exatamente. Então, tem muitas coisas aí envolvidas. O José Eduardo Cardoso é o advogado da Cristine, e foi isso. Ele entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o curador da ativo
que é o Guilherme Santana, salvo engano, e que ele já em outros processos ele também teria se privilegiado, né? Nada foi provado efetivamente ainda, mas haveria uma interligação entre o Guilherme, que é o curador dativo, e a Sônia, que é essa que quer reconhecer a união estável, né? A Suzuki, que era funcionária da Anitta. Então, são muitas questões, nós vamos ficar aí, né, no aguardo do desenrolar dessa história, mais uma, né, e que são tantas que a gente não tem acesso, né, Sim. O e processo corre muitas... em segredo de justiça, né? Então, a gente tem que ficar Exatamente. aguardando para ver o que vai acontecer. De certa forma, eu fico feliz em saber que um caso desse vem à tona, até para que os próximos não aconteça o que vem acontecendo no caso da Anitta, né? E, de fato, suas vontades sejam respeitadas, as pessoas não venham a ter um novo desgaste no batalha judicial, que poderia ter sido solucionado de forma totalmente tranquila. Então, um caso desse acaba... Claro que a Anitta não está numa situação muito boa, né? Ela encontra-se em coma. Porém, isso vai abrir os olhos de muitas pessoas, dos juízes também, em fazer valer a vontade do testamento vital. Sim, acho que serve até como um alerta, né? Para as pessoas procurarem um profissional, fazerem um testamento, né? E serve de exemplo, porque eu acho que a gente não tem, nós brasileiros não temos o costume de fazer um planejamento sucessório, patrimonial, né? E serve mesmo como um alerta para todo mundo. Ninguém gosta de pensar na morte, né? Sim. As pessoas sempre deixam isso para depois, não vão pensar nisso. Ninguém gosta até de falar, né? Exatamente. Não vamos pensar em doença, porém, quem É uma fica... certeza. Sim. Exatamente. Acontece. Muitas das vezes, quem fica é prejudicado, né? Então, se houvesse um planejamento familiar até, muitas coisas poderiam ser resolvidas de forma bem mais tranquila. Claro, com a assessoria de um advogado. Exatamente, gente. Então, assim, queria saber se vocês querem fazer alguma consideração. Eu estou muito agradecida aqui por vocês terem aceito de pronto logo, porque quando eu vi o caso, eu falei, gente, topam uma live, né? Que eles são alunos do curso especialista em família e sucessões, que as vagas estão abertas até sexta-feira. E é muito legal porque a gente discute os casos nos grupos de WhatsApp e traz à tona, né, o dia a dia dos casos pitorescos que vão surgindo, e é muito bom a gente ter essa troca, esse brainstorming, né, que nós não sabemos tudo, mas a gente troca ideias, então a gente troca experiências, isso é fundamental para que a gente venha construir, retomar, revitalizar a carreira, e com a experiência um do outro, a gente vai trocando essas ideias e é maravilhoso, e é o que eu amo fazer, que é dar aula, né? E eu advogo no extrajudicial, então sempre primando pelo acordo, pelo consenso, pela advocacia consultiva, colaborativa, humanizada, e é assim, porque o mais importante é a gente viver em paz, né, e pacificar vidas. Então, eu queria que vocês, agora gostaria que vocês, cada um, falasse um pouquinho para a gente se encaminhar para o final dessa live, agradecer aqui a audiência de todos vocês e curtam a live, gente. É muito importante para a gente, porque a gente está dedicando aqui um pouco do nosso tempo para compartilhar conhecimento. Passem a seguir a Rafa, o Gabriel, a Elaine. E considerações finais, Rafaela? Eu queria agradecer, né, primeiramente, pelo convite. Quando eu assisti a reportagem, eu até comentei com meus pais e com meu marido que falei, ó, a professora com certeza vai falar sobre esse assunto.
E aí, quando surgiu o convite, né, para a live, não pensei nem duas vezes. Então, E lá queria no grupo é tudo agradecer. assim, né? Gente, topa, Sim. topa. Aí, mas eu queria também. Então não viu na hora, então é o primeiro que fala, eu quero. Então aqui a gente faz, né? Porque é isso, é a proatividade, né, gente? Isso é tão bom. Então, que bom, Rafa, que você aceitou, que você se prontificou e aqui nós estamos. Rafaela, uma Sim, agradeço querida. bastante. Recentemente eu fiz a inscrição, né, no curso, estou bem animada para fazer. E é isso, passo a palavra para o Gabriel. Vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade. Ana, queria dizer que sou muito fã seu, desde a época da faculdade. Você é uma pessoa Obrigada. maravilhosa, pessoa muito leve, sempre transmitindo o máximo de conhecimento para todos. Queria mostrar a importância dessa live, né? Que a gente possa cada vez mais levar o conhecimento das pessoas que não têm o devido conhecimento do que pode ser feito, né? E mostrar que esse caso da Anitta sirva de muito aprendizado, né, para todos nós, e que o trabalho do advogado venha a ser reconhecido cada vez mais, né? Que uma pessoa com patrimônio bilionário está sofrendo uma batalha judicial, quem dirá outras pessoas com patrimônio muito menor e muito desprovida de informação. Então, essas são as minhas considerações. E é isso. Estamos juntos sempre. Sempre. Muito obrigada. Elaine. Ana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade. Eu estou muito feliz e muito animada com o curso. Rafa, Gabriel, foi um prazer conhecer vocês. Prazer todo meu. Prazer. Muito feliz de ter conhecido vocês. E assim, né, vamos aguardar. Eu sei que a gente não pode emitir uma opinião pessoal, mas, gente, eu queria muito que a Anitta acordasse. Entendeu? Eu acho que ela poderia, né, explicar, mas a gente não sabe, né, no dia de amanhã. Não é impossível. Ela ainda está viva, ela tem sinais vitais e não tem jeito. A gente vai ter que aguardar o desenrolar, né, dessa situação, entendeu? Então, assim, eu acho válido, né, muito importante a gente fazer, né, o planejamento sucessório, para tentar, né, trazer uma tranquilidade para quem fica, né? Exatamente. Acho muito importante isso. Mesmo a gente vendo essa situação, né, que ela deixou o testamento vital, mas faz parte, né? Pode acontecer. Então, é isso. Eu estou bastante ansiosa, assim, nesse caso, para saber o desenrolar. Sim, nós vamos acompanhar o caso e o que vocês quiserem perguntar também, né? Chama a gente no direct, lá no curso tem um material maravilhoso sobre testamento completo, sobre todas as espécies de testamento, como se faz um testamento, a diretiva antecipada de vontade também, o testamento vital. Então, maravilhoso para que a gente obtenha o conhecimento e, como o Gabriel colocou aqui também, para a gente compartilhar isso, porque as pessoas são carentes de informação, então pegam assim a informação e acham que, né? Mas eu ouvi dizer. Então, a gente precisa transformar informação em conhecimento e conhecimento em ação. E as pessoas precisam saber que nós temos o conhecimento e vamos ajudá-las a chegar a uma solução para cada situação, porque as situações são diferentes. Então, é isso que a gente está promovendo aqui. Vamos fazer mais lives e promover esse conhecimento a todos. Eu agradeço de todo o coração aqui a disponibilidade de vocês. Rafaela Fagundes, maravilhosa. Gabriel, querido, foi meu aluno na graduação. Hoje estamos juntos também no curso de especialização. Elaine, que foi minha aluna há muito tempo também. Maravilhoso reencontro, né? Conexão. Então, gente, isso que é maravilhoso. A gente se conecta, a gente está junto aqui para que a gente possa crescer colaborativamente, né? Então, crescer em equipe, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro, isso que é o mais importante, né? Que a gente leva da vida o amor que a gente dá e o amor que a gente recebe,
e essa solidariedade. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada a todos aqui que nos prestigiaram, né? Aqui na live. Fiquem com Deus. Sexta-feira tem live sobre o uso capião, tá? Por causa da polêmica. Depois vocês vão lá no perfil Direito News. Direito News. E vejam lá o que eu escrevi que causou uma polêmica. E por isso eu vou fazer uma live na sexta-feira, tá? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, hein? Até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.